Mais uma terça-feira e o Freecast tá no ar, sem furar minha sequer. E como não nos interessa somente participar e a gente quer vencer na vida, eu chamei aqui o nosso coach de fracassos, aqui @Doug. Fala patrão, fala galáctico, aqui @Doug, porque nada é mais emocionante do que ser forçado a correr em círculo por horas a fio em nome da educação física. Medalha. E também o nosso estagiário motivado, o @VinCemCafé. Aí fodeu pro meu lado. Bom, eu vim aqui trazer uma dica aí pros meus amigos que têm filhos. Principalmente aí um abraço, @NewShowEu. Criem eles com muito amor até os 10 anos de idade, tá? E aí depois mandem ele para um colégio interno na Europa. Recebam eles de vez em quando nos natais, mas de vez em quando. E quando eles fizerem 22 anos, que daí já vai ter uma idade suficiente para ter feito uma faculdade e ter terminado. Bem longe de você. Acredite em mim. É um conselho de amigo. Forte, mas verídico. Não deixe de ser o primeiro a mandar a história do dia em que você foi escolhido por último naquele treino de terça-feira só porque pesava o mesmo que o mamute lá para e-mail do freecast@gmail.com. Vai lá nos seguir no @InstaFreecast no Instagram para não perder a gente fazendo bullying com os nossos convidados e de nos ver lá no @TikTokFreecast para poder ir comentar coisas super criativas e inteligentes, como o fato de que a gente é gordo e que o podcast deveria ser o FrituraCast. Hate feito, bancada formada, e eu vos pergunto, caros amiguinhos, vocês faziam esportes na escola? Eu só vou tirar as medalhas que eu pendurei aqui para fazer o personagem, porque tá coçando essa merda. Puta que pariu. É muita honra ao mérito, né? Ai. Meu Deus, barulheira. Cara, o pior é que não são todas de honra ao mérito. Por exemplo, no ano passado, eu fui o segundo O cara lugar... para pra se explicar ainda. O segundo lugar na corrida dos transplantados. Fui o segundo colocado, mesmo pesando que nem um mamute. Tudo bem, só tinham 2 corredores, mas eu fui o segundo colocado. Era os 2 únicos caras com perna, né? Então, vocês já fizeram esportes? Durante a vida, sim. Eu já fiz. Eu fazia escolinha de futebol lá aos meus 10 anos de idade, por aí. Tu jogou futebol? Claro. Que Vocês não sabiam disso? Não. Passei 3 anos numa escolinha de futebol. Qual? Rola bola? Rola bola. Fui eternamente fraldinha. Eu era fraldinha mais velho, eu tinha 13 anos e eu ainda jogava com as crianças. Bem, no futuro também você vai ter fraldinha, né? E aí eu fui na Betinhos como estão. Achei que tu tava falando do churrasco que eu como direto. Também é uma boa carne, diga-se de passagem. Cara, E lá pelos 15 anos eu fiz luta. Tu fez o que? O Aikido? O Kung Fu lá? É. Taekwondo. Fiz Taekwondo. Tá. Pô, sério? Esse é legal. Cresceu o Rio Arangue. Sou faixa azul. Cresceu o Rio Arangue lá do Tekken. Sou faixa azul, faltou a vermelha e a preta. Interessante. Olha aí, um esportivo, um atleta, meu. E tudo. Então, durante o colégio, eu só fazia a partir do ensino médio. Durante o ensino fundamental, eu era meio que obrigado mesmo. Eu era muito envergonhado. Não gostava de jogar. Eu gostava, mas eu era envergonhado e eu não jogava. Entendi. Tu era goleiro. É, isso aí. Eu Pega no gol. Jogava, Pega no gol, meu. Eu corria, eu era um pequeno atleta naquela época. Tipo, o Vinícius falou do negócio do honra ao mérito, né? Que é um negócio interessante, porque durante muito tempo, assim, o cara não parava pra pensar nessas coisas. Mas a medalhinha de honra ao mérito ali, de participação e tal, ela faz uma certa diferença na motivação das crianças. Mas graças ao meu esforço único naquela época, eu tinha algumas medalhas que eram realmente de méritos e não de participação. Tu sabe que futebol é um esporte de equipe, né? Sim. Então, se tu fizer parte de uma equipe... Mas no futsal são menos equipe... pessoas, então... No futsal tem menos pessoas, aí é mais fácil.
Mas assim, ó, a minha Só medalha... precisa que um faça gol. Não precisa exato. de vários. Mas assim, ó, de todas as que eu tenho, essa daqui é a minha favorita. Tipo, não vai aparecer muito ali por causa do blur. Não vê nada. Mas essa medalha aqui eu ganhei, aqui atrás tem a inscrição dela, né? Foi em julho de 2000. Foi minha primeira medalha de goleador. Então eu guardo ela com muito carinho. Foi um torneio interno que a gente ganhou. Tipo, dentre os 4 times que tinha ali, o nosso time acabou sendo campeão e eu fui artilheiro do campeonato. Daí eu tenho uma foto que até, se eu me lembrar na edição, eu vou colocar aqui. Daí tem o fardadinho com as 2 medalhas, né? De campeão e a de goleador. Foi um momento interessante. Com 9 anos até eu era goleador, né? Em algum momento o cara tem que ser bom, né? Não eu pode era ser ruim a vida inteira, né? No Super Nintendo eu era goleador. No Ronaldo Superstar Soccer Deluxe. Tá, mas assim, ó, por que desse assunto, né? A gente... Por que desse assunto? Por quê? Por quê? Não tô entendendo. Por quê? Alguém me ajuda. Por quê? Por quê? Assim, eu tava tendo uma aula aí e o professor tava comentando uma situação sobre os esportes, né? Sobre se a gente era a favor ou contra os esportes na escola. E aí eu automaticamente falei... Na escola. Eu automaticamente falei, cara, a favor, né? Tem que ter a competitividade ali pra pessoa, né? Se desenvolver, os caralho. E a professora falou, tá, mas é um ambiente onde acaba gerando muito das tretas ali, do bullying das crianças, não sei o que lá. Mesmo assim, ainda acha que é essencial ter o esporte? Olha, eu acho que faz bem, né? Pra pessoa aprender a competir desde cedo. Pode se dar melhor ali na vida daqui a pouco, né? Até o desempenho acadêmico daqui a pouco da pessoa pode dar uma melhoradinha e tal, né? E aí ele falou, tá, mas tem escolas que se dão bem mesmo sem esportes, como tem casos, sei lá, na Dinamarca, Noruega, alguma coisa assim. Peraí. Então, há debate. E por isso eu resolvi trazer este tema pra gente debater. Então eu queria saber de vocês, assim, vocês acham que é realmente uma coisa que é importante a gente ter na escola? Essa coisa da competitividade, da esportividade? É um podcast, então vocês podem falar. Vai, senpai! Cara... Tem umas crianças que vão mesmo. Cara, é importante ter esporte, mas eu acho que a competitividade surge por ter o esporte. Porque eu acho que o fundamental do esporte na escola não é isso, é a saúde mesmo, né? Então, mas aí... Mas acaba levando a isso. E é natural do ser humano a competitividade, desde sempre. Em dogmas aí tem uma diferença, né? Uma coisa é atividade física, outra coisa é esporte. Por exemplo, atividade física é qualquer coisa ali que o cara vai se mexer durante o processo de ir pra aula. Aí o cara, que nem eu e o @newshow, a gente caminhava pra ir voltar da escola por muito tempo. Tu vai, mesmo que tu faça uma corrida ali sozinho na escola, tu vai acabar se comparando com o outro. Sim, mas isso é uma coisa completamente humana, né? Não necessariamente. O esporte é só uma desculpa, digamos assim. Se até no banheiro, quando os caras vão mijar ali no mictório, já tem comparação, imagina. É verdade. Só de tu já ser mais visto pelas meninas que o teu amiguinho ali já gera comparação. Então, usar o esporte como desculpa esfarrapada pra dizer que é causador de bullying, isso daí é um cara que não faz ideia do que tá falando, porque tem mais benefícios tu colocar o esporte dentro de uma escola, tanto pela questão de trabalho em equipe, função de melhor de aprendizado, oxigenação do cérebro, né? que gostam de falar. Tem vários benefícios, então não faz muito sentido a pessoa pensar assim, bom, tem essa coisinha muito específica aqui que traz um mal pra gente. Então vamos retirar tudo. Para um pouquinho, né? Não é assim que funciona o mundo. Se fosse assim, a gente tinha que acabar com a água, né? Porque a água, me diz o cara que faz bullying que não toma água. Eu dificilmente tomava água. Tomava refri? Sim. Tomava refri e tomava água. Agora eu tô tomando água porque senão eu vou acabar entrando pra turma dos que tem pedra nos rins, né? Então
Meu médico me receitou água e falou assim: se tu não tomar água, tu vai ter pedra no rim. Eu falei, beleza, mas o quão ruim é isso? Daí ele mostrou umas fotos e eu falei, beleza, eu vou começar a tomar água agora. Porque é meio traumatizante depois que tu vê o que pode acontecer. É só ouvir os gritos de dor das pessoas que tem. Exato. Bem, eu, particularmente, eu sempre fui muito a favor dos esportes, claro. Tem o adendo aí, né, de que eu sempre tive incentivo de casa para ser esportista, né? Porque meu pai, na época do exército, ele foi maratonista. Ele, antes de entrar pro exército, ele era ciclista do tipo... fazia mountain bike também. Ele era loucão, assim, nesse sentido. E então sempre teve o estímulo de casa, né, pra gostar dessas coisas. Então eu sempre gostei. E na escola em específico não tinha, tipo, futebol, assim. Na primeira série eu não lembro de ter, assim. Mas a partir da segunda série, ali, quando a gente já começou ali em escolinha de futebol e tal, aí já começa a ter aquela competitividade, aquele negócio. E eu tava sempre, né, querendo me sobressair de alguma forma. Porém, assim como o Doug, eu era muito tímido. Eu lembro que na minha estreia no futebol, foi um jogo de um campeonato metropolitano, aqui, se eu não tô enganado. No ginásio me colocaram pra segurar a bandeira ali durante o hino. E o único local Não, era abaixadinha assim, sabe quando tem que ficar paradinha assim, segurando a bandeira assim e tal? E aí... Eu era o único das 8 crianças que estavam segurando, né? Que tinha a bandeira do Rio Grande do Sul um lado, a bandeira do Brasil no outro, né? Eu era a única das crianças que tava tremendo segurando a bandeira. Então a bandeira tava paradinha, chegava no meu lado, ela tava assim, ó, se tremelicando. E naquele jogo em específico eu não joguei bosta nenhuma. Eu tava apavorado, porque tinha gente me olhando jogar. Então, depois disso eu melhorei, né? Porque daí vai acostumando, aquela coisa toda. Mas tem um adendo também que naquela época eu tinha muita facilidade com o esporte e eu jogava direitinho. Então, é muito mais fácil também tu se motivar a ser competitivo, etc e tal, quando se dá bem naquele esporte, né? Porque se tu é ruim em alguma coisa, tu não vai querer continuar naquilo de forma nenhuma, porque tu vai sempre ser o pior naquilo. É tipo eu em matemática. Eu nunca entraria numa Olimpíada de matemática, entendeu? Eu só ia me frustrar. Tá, mas vocês não acham que aí o erro está na forma como o colégio, as escolas colocam o esporte para a criatura? Porque, assim, uma coisa é tu conhecer o esporte, como ele funciona. Tipo assim, entender regras de futebol e aí fazer uma prática de um treino de futebol, sabe? Outra coisa é tu jogar competitivamente. A gente sabe que em treinos de futebol, dos jogadores, o que eles menos fazem é jogar futebol. Isso é verdade. Então, tipo assim, a gente não poderia entender que a forma como o colégio coloca pra gente talvez esteja sendo errado, já que pelo menos na nossa época, né? Na nossa época era 50 minutos de aula, 45 né? era o jogo. Entendeu? É que tem que ser uma coisa mais lúdica, né? Assim, hoje em dia. É que no colégio não dão opção, meu. É futsal, pelo menos era. Acredito que ainda seja, né? É futsal ou handball. E vôlei de vez em quando. É que não tem uma gama muito grande de esportes, né? Mas assim, tipo, essa questão. Tem. Não, nas Por escolas, exemplo, assim, vamos supor geral. que tinha gente que não gostava de jogar futebol. E daí o professor obrigava ele a jogar, mesmo não gostando, de vez de deixar ele, sei lá, e correr em volta da quadra, por exemplo. É que tem que ter um controle ali na aula, né? De um jeito ou de outro, né? Claro que tem a questão de certa forma, assim, de incluir todo mundo ali na turminha pra ninguém se sentir de fora, mas tem um Mas eu acho que o cara que não seguido. gostava, ele se sentia de fora. Mas tu não lembra que na escola, de cada ano, tinha um esporte que era específico pra ser aprendido? Eles tinham isso no programa, mas não aplicavam. O esporte do ano era o vôlei, se não me engano. Aí na sexta série era o basquete, depois Mas teve... era sempre futsal, handball. Cara. Não, tinha as aulas, que no caso, né? Mas tinha nas aulas eles tentavam aplicar, tinha mas a parte não funcionava. teórica, entre aspas, né? Que eles falavam como é que funcionava. Tipo, o vôlei, o basquete, o handball e o futebol foram os esportes que eu lembro da gente ter visto na escola que a gente estudou junto. No meu ensino médio, aí já era uma outra situação, era bem diferente, assim, a dinâmica, porque é colégio público, né? Então, tipo, a gente pegava a bola, ficava jogando futebol,
as gurias pegavam a bola e ficavam jogando vôlei, e quem não queria fazer nada ficava sentado conversando, entendeu? Era essa a dinâmica. Eu tirei 8 no terceiro ano do ensino médio, eu não sei nem como, porque eu não ia nadar. O aluno fantasma. É que. Eu não sei da onde que a mulher tirou 2 pontos de mim. Além do fator competitividade, tinha um troço muito ruim que era meio que uma avaliação que tinha que ficar dando X voltas na quadra. Daí o cara que era mais gordinho se fudia, cara. O cara que era cardíaco se fudia. Não, mas hein, é que é isso que eu tava comentando antes. Uma coisa é o esporte na escola como uma ferramenta pedagógica, tá? Outra coisa é essa coisa que a gente teve na nossa escola de ser uma extensão de recreio, sabe? Porque a gente não teve aula de educação física. Eu não sei se hoje em dia tem algum professor que dá uma aula de educação física decente. De repente, se tu é professor de educação física e tá fazendo crossfit... É que o ponto é que eu acho que assim, tu tem que nem o Melo falou, colocar a atividade física como uma coisa lúdica. Colocar o esporte dentro da escola, ele tem que vir de uma forma lúdica também, porque todo mundo tem que ser inserido, sim. Todo mundo tem que jogar o futebol, por exemplo. Tá, mas tem jeito de todo mundo jogar, não é largando a bola lá e indo tomar café, entendeu? Que nem acontecia com a gente. Daí, pra uma coisa específica, entendeu? Tipo, existem as escolinhas, né? E aí entra nessa questão do esporte ser lúdico ou não. Tem escolinhas, e aí falando do ponto de vista, inclusive, entre aspas, de dono da escolinha, assim, também. Então, meu pai teve escolinha de futebol há muito tempo. Durante uma parte dessa vida, desse tempo, eu ainda era adolescente ali e tal, tava, né, terminando minha formação como ser humano ali pra virar um adulto e tal, mas durante uma parte eu já era adulto, então eu ajudava, dava aula até em alguns momentos e tudo mais. E tem uma coisa assim que as escolas não costumam, assim, falar, as escolas de futebol no caso, né, elas não costumam, assim, deixar muito explícito, assim, se é ou não daquele jeito, assim, né, o treino. Mas tem escolas que são mais lúdicas, que daí vai lá e fazem uns torneiozinhos com uns timezinhos fraquinhos e tal. Que é só pra gurizadinha jogar, todo mundo ganha medalha. O jogo é 1-1 e todo mundo ganha medalha, sabe? Os negócios bem... todo mundo vence, alegria, não sei lá. Quase não tem competitividade. O que, assim, na minha visão particular, né, é muito ruim, tá? Eu não gosto disso. Na minha época de adolescente, a primeira vez que eu fui pra uma escolinha do Inter, por exemplo, eu cheguei na escolinha do Inter e pensei, cara, eu tô no Inter, aqui eu vou aprender a jogar futebol, eu vou me formar como um jogador aqui. E o professor da escola rubra, a gente chegava, ele mandava a gente dar 2 voltas no campo, correndo, alongava, separava 2, 3 times e fazia coletivo. Botava a gente pra jogar futebol. Eu olhei aquilo, não, isso aqui não me serve. Eu fiquei 1 mês só na escolinha e saí, porque não me servia. E aí eu fui pro São José, onde realmente eu aprendia coisas. O professor ia lá, dava um treinamento físico, falava pra gente, como é que a gente vai dar um passe melhor, como é que eu devo cruzar a bola, como é que eu devo proteger a bola, sabe? Coisas mais específicas. E ali foi a primeira vez que eu percebi na pele, assim, como é que funcionava essa coisa. Tipo, tem escolas que são competitivas, tem escolas que não são. Ponto. Agora, os pais muitas vezes não entendem isso. E aí, conversa com uma outra experiência que eu já tenho, que, caso, né, eu não acho que disso eu nunca cheguei a falar aqui no podcast, mas eu e meu pai, a gente tem uma empresa em que a gente organiza campeonatos de crianças e adolescentes, né, campeonato de futebol. Não é rinha de adolescente, por favor. Apesar de que fica aí a ideia, né? Rinha de adolescente. Rinha de pais. Dá vontade. Porque assim, é campeonato, né, de criança. Então tem muitos pais que vão, família e tal. E normalmente os pais fazem uma fiasqueira, velho. É pai reclamando da arbitragem, é pai reclamando do professor, é pai reclamando do coleguinha, reclama do organizador, reclama até do sol.
mas não sabe que tem o outro lado ali, tem um time que tá jogando, o time que tá treinando, a escolinha dele talvez seja mais lúdica, então eles já vão participar mesmo, entendeu? O próprio guri pode ser ruim também, porque, né, acontece, né, não é todo mundo que vai ser o Cristiano Ronaldo da vida aí, né, o Messi. E os pais são muito chatos no geral, porque eles cobram muito e põem muita pressão nas crianças. É aquela coisa do cara que é frustrado porque ele quis ser jogador e não foi, ou porque ele achou que teria sucesso e não foi, e joga a pressão toda na criança. Então, tu vai ser a minha mina de ouro aqui. Porque a gente sabe que o futebol tem uma minoria que ganha muito dinheiro, né? Então é uma esperança de muita gente, né? E aí essa pressão acaba prejudicando muito uma galerinha, cara. As crianças sofrem. Vocês sabem, como eu acabei de dizer, eu já fui de escolinha de futebol. Eu saí por causa dessas coisas. Porque, tipo assim, tá, tudo bem que eu era fraldinha eternamente, mas quando a gente ia pra coisa de competição lá, aí era uma agressividade dos pais, né? E aí eles ficavam incentivando as crianças a ir lá e dar um carrinho nele. Ué, mas como dar um carrinho nele? O cara vai se quebrar ali, não tá vendo que é um pirralho de merda? Entendeu? O guri com as pernas que eram uns fiapos, assim, e aí vem o outro dar um carrinho porque o pai mandou. Não, que isso, não se faz isso, entendeu? E aí que tá. E os pais normalmente acham que sabem mais que o juiz também, e que o professor. Não, o pai, ele... Assim, os pais dele... Não que meu pai tenha feito isso, que meu pai ficava quieto, assim. Era mais os outros. Meu pai era chato. Hoje ele viu. Eu tinha medo do pai dos outros, na real. Que eu tinha medo de apanhar. E aí. Não, e aí, tu vê assim, o que o cara tá lá reclamando num jogo de futebol que ele tá vendo na TV, ele fazia isso no campo das crianças. Eu acho que todo mundo já viu algum parente, algum amigo que se emociona vendo um futebol na TV. Forte abraço aí pro meu primo Bruno, que quando assiste os jogos do Inter, só faltava quebrar a parede a socos, comemorando gols e tudo mais. É maravilhoso, é um entretenimento puro pra assistir um jogo de futebol do lado do Bruno. Tanto no estádio também. Às vezes a gente, agora que somos mais adultos, tá? Não queremos ficar no meio do bolor lá, né? A gente fica num lugar onde no estádio o pessoal não fica pulando o tempo inteiro, né? E aí quando ele vai no jogo, é um show à parte, porque só tem ele ali reclamando, xingando, seu filho, fica o jogo inteiro. É impressionante, cara. Um dia eu vou filmar isso e postar na internet, porque vai dar view. Sim, mas daí que tá. É justamente esse tipo de comportamento que eu acho que não é ali o lugar, entendeu? Uma coisa é tu lá na tua TV, ou então brigando, sabe, no boteco com teus amigos ali por causa do jogo, mas aquela briga que, tipo assim, fica ali, sabe? Acabou o jogo, o cara bebe uma cerveja e sai rindo das jogadas merda que o time dele fez. Mas... Só que outra coisa é tu pegar e jogar isso numa criança que ela não tem a maturidade emocional pra pegar e entender que o pai dela não tá brigando com ela. Ele tá brigando assim com ele mesmo ali porque, pô, meu time não tá ganhando, sabe? E aí depois ele vai sair dali e daí ele não vai entender. Putz, ele vai achar, pô, o errado sou eu, né? É eu que tô quebrado aqui nessa história. Tá, mas tem também um caso que é o oposto disso, e é clássico na internet, tem até um vídeo disso, um gurizinho que ele perde um pênalti ou perde um gol muito feito, e daí ele meio que abandona o jogo chorando. Daí lá vai o técnico do time, os pais ali, fala, tá, faz esse gol assim. E daí não vai criar um cidadão que... Mimado. É que aí a gente tem dois extremos, né, Doug? Uma coisa é esse cara aí que não sabe lidar com a frustração, que ele é incentivado a não lidar com a frustração. E outra coisa é esse outro cara que ele vê o pai dele ficando super raivoso durante o joguinho amistoso que ele fez com a outra escolinha de futebol. E aí ele fica, putz, o time perdeu por minha causa, sabe? Mas não tem um meio termo, cara. Deixa eu pôr um adendo. O lugar ideal seria o meio termo disso. Deixa só eu pôr um adendo. Sentir de qualquer seja, sabe? Não... Fala. Só um adendo. Tem um componente aí que até é uma coisa que, particularmente enquanto organizador de competição, eu acho um negócio ruim, que eu gostaria de conseguir controlar e não posso, que é a questão da bebida alcoólica. Porque a Copa dos ginásios, das quadras e tal, onde ocorrem campeonatos e jogos de crianças,
Eles vendem Quando cerveja tu diz a normalmente. Copa é a cozinha? Isso, é um local onde vende Tá. bebidas ali. Os caras vendem álcool tranquilamente ali pros Álcool. pais. E isso acaba ocasionando essas alterações no geral. Eu vou citar um exemplo aqui de uma das competições que a gente faz, que é lá em... que é um campeonato que é a céu aberto no verão. Então, calor, né? Então, junta o calor com os caras bebendo das 10 da manhã até as 2 da tarde. Aí vai ter as partidas finais, que normalmente são no final do dia. Sempre é quando começa a dar bolor ali, entendeu? Que os pais ficam alterados e tudo mais. Teve um campeonato que a gente fez aí recentemente que teve um problema na tabela, né? Por causa do site. Não... Era uma fórmula meio esquisita do campeonato, né? Então, deu um problema lá. E os pais vieram pra cima quase nos agredindo. Tipo, quase nos ameaçando de querer nos dar soco por causa de uma tabela, entendeu? E ali a gente fica tentando resolver a situação da melhor maneira possível, né? Alguns professores ajudam a conter, enquanto outros professores, e aí eu abro aspas, né? Porque tem professores que não são professores de verdade, né? São professores que eles só dão aula ali e tal, entendem de futebol, mas eles não têm o CREF, eles não fizeram a faculdade, porque se tivessem feito a faculdade, eles não faziam certas atitudes que alguns cometem, né? Que é aquela coisa de Marshall lá botar no How I Met Your gasolina. Mother. Botar gasolina no negócio ali, sabe? Tipo, não, isso aí não pode. O professor de verdade vai conter ali, né? Mas enfim, isso é só uma forma de demonstrar o quão nociva é a bebida alcoólica nesses cenários. Enquanto organizador, eu ainda vou conseguir dar um jeito de combater isso, de eliminar isso nos dias que tem competição, pelo menos. Mas a Copa não vai querer vender, não vai querer aceitar a quadra ali, o campeonato, se não puder vender a cerveja. Os caras realmente lucram bastante, sabe? Mas aí é uma questão de brigar ali e ver o que acontece, né? Tem que fazer o experimento para ver como é que vai ser. Mas enfim, tu citou o negócio... vai Pedir ter- algum tipo de responsabilidade. Vai ter briga igual, cara. Não, eu vai ter acredito briga que vá. Mas talvez diminua. Porque o álcool faz as pessoas ficarem mais corajosas, sempre falam, né? Sim. Mas Sim, tu falou o negócio do Marshall. exigir algum tipo de responsabilidade dos pais, eu acho que tem que ter, né? Parece uma coisa imbecil, assim, de se falar quando a gente tá conversando, assim, né? Mas daí quem vive na prática o troço vê que não é um negócio imbecil, porque tem muito pai que é... Pai e mãe, né? Tem muita mãe também que não ajuda em nada. Mas aí entra naquele exemplo que tu citou do Marshall, né? Que tem uma passagem de How I Met Your Mother onde o Marshall tá desempregado e ele vai treinar as criancinhas lá da creche onde a Lily trabalha. E as crianças lá não tem pontos, né? Então é tudo lúdico e tal. É alegria contra a felicidade. Tá empatado, não sei o que. Fazem um negócio completamente, né? Absurdo, assim e tal. E o Marshall tá lá treinando assim, não, vocês têm que fazer ponto, que não sei o que tem que ganhar, que o importante é ganhar, que o importante é ganhar, não sei o que. E aí no final, né, apesar dos apesares, acaba perdendo, né, o jogo de basquete. E ele ganha o troféu também. E aí ele fica super emocionado que ganhou um troféuzinho de participação, sabe? Então tem a crítica, mas tem a galhofa ali também dos dois lados, entendeu? Então eu achei uma cena muito tem a boa. dupla crítica, né? Tem a dupla crítica. O cara É a ganhou nada genialidade de How I ali. Met Your Mother, né? Nunca podem comparar com os amigos. Mas enfim. Sim, mas pra vocês verem, olha só, ali eles estavam fazendo uma demonstração do que seria aquele esporte lúdico que eu falei, o esporte de colégio. Ele não é um esporte competitivo, ele é as brincas, né, que nem a gente falava. Não era as ganha, né? Porque existe uma dinâmica diferente. A gente não tem como fugir disso, entendeu? Por isso que eu levanto muita coisa esse negócio da competitividade, que tentam dizer que é negativo. Não é negativo. Depende do contexto Às vezes que tá. E depende também da quantidade da coisa. Que nem a gente acabou de levantar. Ó, os pais das crianças brigando entre si, brigando com as crianças, é um nível de competitividade que não existe razão pra existir. Entende? Agora, outra coisa é também eu tô fazendo uma competição e aí vem as crianças querer brincar, entendeu? Não, tá, depende. É a proposta elas ir brincar? Bom, se não é a proposta, então não cabe, entendeu?
É tudo uma questão de onde a gente tá, o que a gente tá falando, qual o contexto, entende? Tudo envolve uma complexidade de ideias ali que não dá pra resumir em competitividade é ruim, saca? Sim, eu concordo contigo. E vou falar assim, ó, usando novamente o exemplo pessoal, né, que daí eu faço até, muitas vezes já falei disso offline com os guris e tal, que hoje em dia, quando eu vou jogar futebol, eu não tenho mais essa neura da competitividade, sabe? Eu desliguei isso do meu cérebro, assim, mas tu quer porque ganhar. não vale a pena. Eu quero ganhar. Mas aí que tá. Durante muito tempo na minha vida, eu queria muito ganhar. E aí isso me fazia cruzar a linha ali da agressividade ali. Em muitos jogos eu fui expulso, teve jogo que eu ia batendo nos caras, porque eu joguei muito tempo em vila, né? Então o próprio ambiente era propício pra isso. Olha o preconceito aí, ó. Não é preconceito. E aí eu vou chegar numa outra situação depois, que envolve o contexto. Porque quando tu tá no meio da vila, o contexto é outro, cara. Tu vai jogar um jogo na vila e tu vai jogar um jogo no meio de uma praça no Ecoville, é outra vibe, entendeu? Eu vou dar um outro exemplo, porque a escolinha do meu pai começou como um projeto social. E na Ecoville, tu dá um chute na canela do cara e ele sai chorando. Aí o que acontece? Na Coab, tu dá um chute na canela do cara e ele te dá um outro. É por aí. Tipo, tinha a gurizada da Coab, tinha a gurizada do Leopoldina aí que jogava e tal, era um projeto social e gratuito. A gente tinha em torno de 200 crianças na época. Que era um projeto do Genoma Colorado do Inter. E a nossa estreia, da minha categoria pelo menos, foi contra um time que era o Genoma, que era do Lindóia. Quando os guris chegaram ali do Lindóia, eles pisavam com nojo no nosso campo ali, que era o campo chamado carinhosamente de Sangue e Areia, né? Que é do lado do Chico Mendes ali e tal, que é uma boca bem brava ali, né? Então os caras pisavam com nojo ali no nosso campo. E aí os guris que eram mais ali da nossa turminha ali, né? Da região ali da vila e tudo mais, olharam, não, a gente vai ter que ganhar desses playboy. E no final do jogo veio a reclamação do professor dos caras pro meu pai, né? Que tinha guri enfiando o dedo na bunda dos outros lá do time deles. Ele gosta. E aí o meu pai falou, não, é óbvio que eu sei que vocês não fizeram isso, não sei o quê. E aí um colega nosso, né, cujo apelido era Tinga, ele olhou assim, eu fiz, professor. Pra botar eles no lugar deles. E eu sei que eles gostam. Ele falou exatamente assim. Então tem essa diferença de... Obrigado. Tá, e o que tu conclui disso? Que a competitividade nesse caso foi o quê? Foi... pra aquela galera da vila ali, a competitividade era boa porque ali eles começaram a aprender uma lição. Que não podiam fazer esse tipo de coisa, eles não podiam fazer como eles queriam e desovar as frustrações deles nos outros só porque os outros tinham coisas que eles não tinham. É aquela coisa do espírito de coletividade, o espírito de equipe, o lado bom que o esporte tem que trazer para as pessoas. Então, quando a gente fazia parte desse projeto social, eram muitas realidades muito diferentes. Teve um monte de guris que saíram dali, ou hoje estão presos, ou hoje estão nas drogas, ou já morreram. Entendeu? Então, e tem outros que conseguiram. Calma. Mas tem muitos outros que saíram dessa vida e conseguiram tomar um outro caminho. Porque tu pensa, de 200 crianças que estão no meio da vila, convivendo com drogas, com o tráfico de drogas, com a violência o tempo inteiro, na rotina deles ali, 200 crianças que poderiam estar lá no meio disso, se a gente conseguisse mudar o caminho de 10, a gente já era uma vitória, entendeu? A gente conseguiu mudar mais do que isso. Então teve uma certa questão boa, né, nesse sentido. Claro que tu acaba perdendo uns aí no caminho, porque infelizmente é da vida e é do contexto, né, no qual eles estavam inseridos. Porque a gente sabe como é que funciona o nosso país, né? No geral tem muita desigualdade social, econômica e tudo mais. Sim, mas no caso o projeto, né, é que assim, o projeto lá que vocês tinham, de alguma forma ou de outra, ele colaborava para a criação de um senso de moralidade nessa gurizada aí. Seja dando limites para eles dentro de campo ou fora de campo. Uma coisa é certa, assim, quem faz esporte vai ter muito apreço pelo seu treinador, porque é uma relação de ensinamento
Tipo assim, tu precisa dele pra aprender e ele precisa de ti pra poder ter um emprego. Lembrei o porquê que eu comecei a falar desse exemplo do projeto social. É que ele conversa diretamente com a situação daquele filme O Coach Carter, que é um filme excepcional. Se não viu, eu recomendo que veja, né? Que tem o cara do Suits. Não, talvez. É aquele com o Samuel Jackson. Que ele Isso, não, treinador, o Coach Carter é o que tem o cara do Suits. Não sei. Eu não lembro. Não conheço. Eu só lembro do Samuel Jackson lá como protagonista. Em que ele é um ex-jogador de basquete ali. Ele jogou basquete naquela escola ali e tal. E ele... o nome do filme até é Treino para a Vida. É Coach Carter, Treino para a Vida. Aquela coisa dos brasileiros terem que botar a legendinha ali, né, no nome ali quando vai traduzir. E o filme ele mostra uma galera que é vulnerável, né? Tipo, que o que tem o Channing Tatum, eu confundi os caras. Isso. E aí tem aquela galera ali que é aquela coisa do basquete ser aquela coisa do gueto, aquela coisa, né, do lado mais desprovido ali de recursos, digamos assim, mais periférico, né, das cidades lá no Rio de Janeiro. Nos Estados Unidos. E aí, tipo, mostra que tem alguns ali que estão envolvidos nessa realidade de crime, de drogas, né? E por causa através do esporte, né, eles acabam aprendendo que eles podem ter uma outra vida, porque lá na cultura norte-americana tem essa questão do esporte poder dar bolsa, né, de estudo na faculdade e tudo mais. Então, era isso que o treinador queria passar para eles. Então, tem determinado momento do filme, que é um momento muito importante, inclusive, do filme, em que o time começa a ganhar. E ganhar. E aquela gurizada fica deslumbrada com aquilo. Só que, no primeiro dia em que ele vai treinar o time, ele fala: vocês não podem treinar aqui se vocês não tiverem uma nota X na escola. Porque quer que eles se transformem em cidadãos. E aí eles estavam quase campeões, assim. Ele fechou o ginásio e parou, perderam jogos de WO e tudo, enquanto eles não melhorassem as notas deles, porque eles não estavam indo nas aulas, estavam matando aulas. Então, no início já era uma revolta, tem revolta do bairro, revolta da população, todo mundo emputecido, não, que agora que os guris estão ganhando, vocês me fazem isso, que não pode, que não sei o quê. E ele finca o pé, ele literalmente é demitido da escola por causa disso. Só que daí o time acaba percebendo e começa a correr atrás e pede pro treinador voltar. Então, tipo, mostra que ele já conseguiu impactar aquelas crianças de alguma forma, entende? E mostra que o esporte tem esse lado, apesar de ter essa questão aquilo que tu falou, tem um lado bom e um lado ruim. E normalmente o lado ruim acaba se sobressaindo muito, porque prepara as pessoas pra vida, como diz o título abrasileirado aí do filme. Mas tem uma coisa que acontece muito nas escolas brasileiras, que é quando é um futebolzinho assim, mais de arreganho, vai ter sempre o encarnadinho, né, que vai querer e vir as ganhas. E daí, geralmente, é aquilo que acontece com que conversa muito, ou sei lá o quê. O professor vai inibir esse comportamento do cara. Exato. É aí que tem que começar a podar, né? Porque a gente pega o nosso joguinho semanal aí que a gente tem. Podar, por que podar? Não quer dizer, pode ser esse comportamento dele, pode ser bom no futuro pra ele. Depende. O comportamento não vai ser bom se ele se irritar porque levou um drible, alguma coisa, querer bater no outro. Não é nessa questão. Questão de ser competitivo. Não, tá, sim. Aí, nesse caso, eu acho que depende muito da maneira como o professor vai interagir ali. Porque, por exemplo... É a mesma coisa do cara que conversa muito. Inibe. Todas as escolas inibem o cara que conversa muito. Mas aí pode estar, sei lá, um grande, sei lá, uma profissão boa. Um grande debatedor público, Cortella. Um podcaster. Um podcaster, isso. Isso lá é profissão. Mas o cara assim, é inibido e vai fazer outra coisa aqui. Mas isso é uma outra questão, que a escola ela acaba podando a gente de diversas formas, né? Seja em colocar todo mundo na mesma caixinha e avaliar todo mundo da mesma forma, como também a própria questão da criatividade, que eu já citei aqui em alguns outros episódios também, que às vezes tu tá sendo criativo e eles falam, não, olha só, segura tua bolinha aí, tu não vai ser o novo Shakespeare.
vai lá e escreve o que eu tô falando aqui, que é pra tu escrever, entendeu? Escreve sobre o Bentinho aí, como é que é o nome do cara lá, esqueci o nome do cara, mas enfim. Escreve aqui sobre isso aqui que eu tô mandando, entendeu? Lê o livro que eu tô mandando, não vai ler no caso, sei lá, Harry Potter, não vai ler Crepúsculo. Senhor dos Anéis. Sim, cara, sabe? mas aí que tá, é o negócio que eu tô falando pra vocês a respeito de proposta pedagógica. As escolas falham miseravelmente na aplicação de projetos pedagógicos. A gente não sai da escola aprendendo as coisas, a gente sai lá com vários brothers, assim, que a gente fez ao longo dos 10 anos de prisão que a gente passou ali, entendeu? A gente não sai de lá aprendendo coisa. A gente vai aprender depois no cursinho, porque tem que fazer o vestibular. Agora, a aplicação de, por exemplo, assim, uma matemática é tu aprender lógica, não é tu aprender cosseno e seno, é tu desenvolver tua capacidade lógica. Português é a mesma coisa, é tu desenvolver tua capacidade linguística, sabe? Então, a educação física não é a recreação. A educação física é pra tu desenvolver teu como é que é? Teu motor ali. Desenvolvimento social, né? Desenvolvimento motor. PIS. Isso, eu esqueci Psicomotricidade. Isso, desenvolver ali teu corpo minimamente. Não é pra tu ficar magro, virar atleta. É pra tu ter uma memória muscular do que fazer ali em algum momento. Agora, porque é importante, né? Sim, agora, o cara que é competitivo, que nem o Doug levantou, o cara é o fominha lá da turma. Tá, mas ele tá no ambiente que ele deveria estar, porque de repente o cara é o fominha, mas daí eu tenho um grande potencial pra estar numa escolinha de futebol, tá num lugar onde ele vai poder aplicar isso. Existe algo dentro de um colégio que faça como é que é, essa divisão, sabe? Faça essa seleção, porque de repente é isso que falta, entendeu? Não, muitas vezes tem, tá? Hoje em dia, principalmente. Por exemplo, no nosso caso lá na escola que a gente estudou, tinha o teste lá na época para jogar Copa Fox Kids, né? Eu fui selecionado na época para jogar e vejam só que ironia do destino, né? Eu fui selecionado, né? Fui um dos últimos selecionados para entrar no time e fui o último batedor também de um pênalti que nos eliminou, porque eu errei. Eu errei o pênalti e nos tirei da competição. E isso é muito curioso, porque de certa forma acaba moldando o caráter da pessoa. Porque assim, naquele momento ali, eu errei um pênalti decisivo, tá? E aquilo meio que me traumatizou, porque eu nunca consegui fazer um gol de pênalti competitivo em campeonato. Eu sempre errei. A partir dali, todos os pênaltis que eu bati na minha vida em campeonato eu errei. Não é porque eu não sabia bater pênalti. É simplesmente porque chegava na hora e eu simplesmente travava na cabeça ali por causa da pressão ali naquele momento. Eu nunca poderia ter sido um jogador de futebol de fato, porque possivelmente eu ia me foder muito em decisão. Não era a minha, acredito eu. Porque isso aí já me mostrou ali naquele momento. Agora, eu aprendi a lidar com o meu fracasso. Até porque isso é uma das coisas que a gente mais fala na nossa vida, que é fracassar, né? E aí, aproveitando que eu estou com a camiseta, né, do Richmond, que é o time do Ted Lasso, eu já vou puxar isso, que é uma das lições do Ted Lasso na série, né? Que é seja um peixinho dourado. Porque o peixinho dourado ele tem uma memória curta. Então, se tu errou, esquece que tu errou e segue avante, vai em frente. E a própria série do Ted Lasso, né? Não vou me aprofundar muito, porque ainda teremos um colecionador de streams em que vai falar sobre isso. O que é Ted Lasso? É uma série que fala sobre futebol. Só que daí a ideia é falar sobre outras coisas que... Vai ser um monólogo. Só tu viu isso aí. É uma série de futebol, eu não vi nem Tsubasa, vou ter visto uma série. Não, é que é uma série de futebol que menos fala sobre futebol, então é por isso que ela é tão popular. Muita gente assiste a série por causa disso. Mas enfim, o Ted Lasso, né, que é o protagonista da série, ele é um treinador da 2ª divisão de futebol americano. Ele é contratado, né, para ser treinador de um time do verdadeiro futebol, né, na maior liga do mundo, né, no país que originou tudo, é a Inglaterra, né, para jogar na Premier League lá. E ele não sabe nada de futebol. E o time é ruim. Só que daí ele começa nessa questão de que o vencer não é o mais importante.
se o time fizer aquilo que tiver sido previamente combinado, se eles estiverem conseguindo conviver entre eles, porque de início nem os caras dentro do time se dão bem, sabe? Ele, tipo, tem aqueles conflitos de ego, um acha que é melhor que o outro, aquela coisa toda. E no determinado momento, né, o treinador vai cativando eles ali e transformando eles numa equipe de verdade, né? Então isso converge muito com essa questão de gestão de pessoas, de tu conseguir liderar um time, não necessariamente do futebol. Claro que vencer é importante, né? Mas tu não precisa viver em função de apenas vencer. Tem que conseguir reconhecer quando tu chegou perto ou quando tu te desenvolveu bem, entender as pequenas vitórias ali que tu tem, entendeu? Naquele processo. Mas ali. Pequenas vitórias é vencer. Não necessariamente, porque tu ter desenvolvido um chute melhor, por exemplo, utilizando o exemplo do futebol, né? O teu time pode ter perdido, mas tu pode ter conseguido desenvolver melhor o teu jogo. Tu não vai ter perdido 100% do jogo, entendeu? Pra pontuação, pra estatística, tu perdeu o jogo. Mas algo de bom tu pôde tirar daquilo, entendeu? Não necessariamente foi tudo uma desgraça. A gente fala isso no episódio de positividade tóxica, sobre serenidade. Também. Que é tirar lições de derrotas, situações ruins. Que é importante. Mas eu não sei se eu concordo, cara. Porque... eu também não. Comemorar pequenas vitórias, tu venceu. Menor que seja, tu venceu. Agora tu toma um tombo, tu vai querer refletir. Não, tu não precisa refletir 100% do tempo. Mas é aquela coisa de valorizar. Comemorar que tomou um tombo. Não, tu não precisa comemorar uma derrota, calma lá. Tu não precisa comemorar que perdeu. Mas tu pode olhar assim, não, eu perdi. Mas eu perdi por quê? Onde eu errei? O que eu posso fazer melhor? Aquilo ali que eu fiz melhor nesse jogo, eu já melhorei em relação ao último, entendeu? Não é assim, a vida... E aí vai parecer uma frase que tirar... É uma caixinha de surpresas? Não, é que assim, eu vou falar que a vida ela não é binária, né? A vida não é preto e branco. A vida é muito mais cinza. Porque tem situações em que tu vai... Tipo, vencer o jogo, o teu time vai jogar bem, vai tudo convergir no sucesso, mas vai ter jogos que o teu time vai jogar mal e tu ainda assim vai conseguir resultado. Vai ter jogos que o teu time vai jogar bem e ainda assim não vai ter o resultado. Então tem muitas probabilidades. Então tu não precisa comemorar porque perdeu, mas tu pode olhar para aquela derrota e ver o que teve de bom naquilo, aprimorar, e o que teve de ruim, melhorar, entendeu? Ah, claro. E aí eu compreendo a tua lógica, só que tu percebe que pra gente chegar nesse ponto onde esta lógica faça sentido, a gente precisa jogar lá atrás, quando o boneco ainda é criança, tá iniciando ali o processo de treinamento dele, e então a gente... desenvolve aquela criança para que ela consiga tirar o melhor de todas as derrotas dele para um dia ir lá e vencer e conseguir o resultado esperado. Entende? Não basta a gente chegar depois de adulto, agora eu compreendo todos os erros, me comporam. É uma barbada, né? Tem gente que tem 50 anos e não faz isso, entende? A gente tem que pegar e como a gente coloca isso dentro do esporte de uma maneira que o infante lá tá recém começando, recém tu olha para aquele guri e vai dizer, daqui a uns 10 anos esse guri vai ser um Neymar da vida. Mas no sentido bom, no caso. Aí vai ser o Neymar da vida. E aí, como é que tu vai incentivar essa criança a só crescer? Não adianta tu chamar ela de talento, entendeu? Porque é um talento. Isso daí assim, tu ouve direto em arte, esporte, em qualquer merda. Mas o cara é um talento. O que é o talento? É um cara que não se desenvolve. É um cara que já veio pronto. Tá, mas eu te digo o que é o talento. Eu te digo o que é o talento. O talento é o nosso ouvinte sentar o dedo no like, se inscrever, compartilhar o nosso vídeo, nos seguir lá no Spotify, nos avaliar com 5 estrelas, pra gente ter um reforço positivo e voltar aqui. Então eu queria saber de vocês, meus amigos, quais as conclusões de vocês para esse nosso assunto. Ele rende muito e infelizmente em 5 minutos em 5 minutos a gente não vai conseguir a gente não vai conseguir resolver o problema do país. A gente pode falar asneira nesse tempinho aí. Então
concluam pra mim. O que vocês me dizem desse episódio? O que vocês encerram? O Freecast vai ser o top 1 podcast do Brasil. Vamos vencer. Ele vai vencer. Bom, a minha conclusão é que comece cedo na criação do seu infante. Cuide dele com muito amor. Sports. E xingue ele o suficiente para que ele não se traumatize tanto. Bem. E manda pra Europa aos 10 anos. Vai sair numa jornada Pokémon. Exatamente. Olha que genial. Não é genial esse negócio do Pokémon? Viu por que eu gosto dessa porra? Pokémon é revolucionário. Bem, o importante é competir. Então, um forte abraço pra vocês. Nos vemos semana que vem. Se a gente vencer. E se a gente não vencer também, porque a gente tem serendipidade. Se ficou curioso pra saber o que é isso, episódio número 18. Forte abraço. Ó, tá aí o 8 aí da... O 8 da galera. 8. Forte abraço. Forte abraço aí.